internet esconde segredos que você nunca deveria descobrir. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde está assistindo. Vamos ao primeiro relato. Eu já tinha visto de tudo nesse trabalho, mas aquela noite começou diferente. O homem que me chamou pelo aplicativo não parecia perigoso, era educado, até simpático. Disse que queria apenas companhia para um jantar. O endereço ficava em um bairro de alto padrão, e a voz dele soava tranquila demais para me deixar em alerta imediato. Ainda assim, anotei o número da placa do carro que me buscou. O motorista não era o mesmo homem que falou comigo. Ele disse que o cliente estava esperando em outro local, que só me levaria até lá. O carro era limpo, mas havia um cheiro estranho, como perfume misturado com produto de limpeza. Olhei para a rua, tentando memorizar o caminho, mas ele parecia escolher trajetos menos movimentados, evitando avenidas principais. Chegamos a um prédio antigo, com fachada descascada e poucas luzes acesas. Ele me guiou até o terceiro andar, onde uma porta se abriu antes mesmo de batermos. Um homem alto, com sorriso controlado, nos recebeu. Ele não se apresentou, apenas gesticulou para que eu entrasse. A sala estava impecável, mas havia algo de frio no ar, como se o lugar não fosse realmente usado para morar. Ele trouxe uma taça de vinho e me ofereceu. Sorri educadamente, mas deixei de lado por alguns minutos. Observei que todas as janelas tinham cortinas pesadas, fechadas, e não havia nenhum som vindo de fora. Quando decidi recusar a bebida, percebi que ele me observava fixamente, como se estivesse esperando algo. Meu desconforto começou a se transformar em alerta real. Sem que eu percebesse, o motorista que me trouxe se posicionou perto da porta, bloqueando a saída. O homem à minha frente se aproximou devagar, dizendo que queria conversar sem pressa. O tom dele não era agressivo, mas havia uma intenção estranha nas palavras. Era como se a noite tivesse sido planejada para que eu não tivesse para onde correr. Comecei a pensar rápido, tentando encontrar qualquer desculpa para sair dali. Disse que precisava ir ao banheiro e ele apontou o corredor. Ao entrar, travei a porta e olhei pela pequena janela de ventilação. Estávamos alto demais para pular e a rua estava deserta. Peguei o celular, mas não havia sinal. Minha respiração começou a acelerar. Ouvi passos do lado de fora e um leve toque na porta. A voz dele, calma demais, disse que eu não precisava ter medo, que nada iria acontecer se eu colaborasse. Isso só reforçou a sensação de que eu estava presa. Olhei ao redor e notei um armário de limpeza no canto, meio aberto. Algo ali chamou minha atenção. Dentro do armário havia um tubo de desodorante aerossol e uma caixa com produtos de limpeza fortes. Peguei o aerossol e o segurei firme, tentando não fazer barulho. Respirei fundo e destranquei a porta lentamente, fingindo que estava mais calma. Ele estava encostado na parede, me esperando, mas não esperava que eu levantasse o braço e borrifasse o spray direto no rosto dele. Ele levou as mãos aos olhos, tossindo e recuando. Aproveitei o momento e corri pelo corredor. O motorista tentou me segurar na sala, mas desviei e empurrei uma mesa, derrubando garrafas no chão. O barulho ecoou pelo prédio e isso pareceu deixá-los ainda mais apressados para me impedir. Meu coração batia tão forte que sentia o som dentro da cabeça. Alcancei a porta e puxei a maçaneta, mas estava trancada por dentro com uma chave que não estava na fechadura. Ouvi passos rápidos vindo atrás de mim e, num impulso, corri para a cozinha. Havia uma janela pequena com grade frouxa na parte inferior. Comecei a forçar com toda a força que tinha. O homem do corredor chegou primeiro, agarrando meu braço. Gritei e usei o aerossol novamente, mirando o rosto dele. Ele me soltou e eu consegui deslocar a grade o suficiente para passar. Do lado de fora, um toldo velho quebrou a queda antes de eu cair em um beco lateral. A chuva fina no rosto me deu uma sensação estranha de liberdade.
Saí correndo pela rua deserta, sem olhar para trás. Ouvi vozes, passos apressados, mas meus pés não pararam até encontrar movimento de carros a algumas quadras dali. Parei um táxi e entrei sem explicar nada, apenas pedindo para me levar embora rápido. No caminho, percebi que minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar o celular. Bloqueei os 2 números e deletei o aplicativo por impulso. Sabia que aquilo não me deixaria mais segura, mas precisava de qualquer coisa que me afastasse daquela noite. O taxista olhou pelo retrovisor, mas não fez perguntas. Ao chegar em casa, travei todas as portas e fechei as cortinas. Tomei um banho longo, tentando lavar a sensação de que ainda havia olhos me observando. Mas o pior não foi o medo. O pior foi entender que eles não tinham pressa, porque sabiam que, de algum jeito, poderiam me encontrar de novo. Perguntar ao ChatGPT. Eu nunca fui do tipo que confia fácil, mas naquela noite eu quebrei minha própria regra. Ele tinha um jeito calmo, quase tímido, e pagou adiantado, sem discutir valor. Disse que queria apenas conversar um pouco, que estava de passagem. Na minha experiência, os mais perigosos nunca demonstram logo de cara. Entramos no carro dele, um sedã preto impecável, com cheiro de couro novo. A rua estava vazia, só o barulho distante de um cachorro latindo. Ele dirigiu devagar, como quem não tinha pressa, mas não disse o destino. Quando perguntei, sorriu e respondeu que era uma surpresa boa. Eu já devia ter descido ali. Aos poucos, as luzes da cidade foram ficando para trás. A conversa foi diminuindo até que o único som era o motor e a chuva fina batendo no vidro. Meu corpo começou a se enrijecer, sentindo aquele silêncio estranho pesar. "Não vai demorar", ele disse, sem tirar os olhos da estrada. Quando finalmente parou o carro, estávamos diante de um galpão antigo, com a pintura descascada e janelas escuras. A entrada era iluminada apenas por uma lâmpada fraca que piscava. Ele desceu e me fez sinal para acompanhar. Cada passo que eu dava parecia mais pesado que o anterior. Por dentro, o galpão tinha cheiro de madeira úmida e ferrugem. Havia uma mesa no centro, com 2 cadeiras e uma garrafa de vinho já aberta. Ele serviu as taças e se sentou, me observando sem piscar, como se quisesse medir cada reação minha. O ar estava frio, mas um suor frio começou a escorrer pela minha nuca. Bebi um gole para quebrar a tensão. E o sabor amargo me fez franzir a testa. Ele notou e sorriu, como se esperasse por isso. Em segundos, minhas mãos começaram a formigar e o som ao redor ficou distante. Tentei me levantar, mas as pernas não obedeceram. A última coisa que vi foi ele se levantando calmamente e vindo na minha direção. Perguntar ao ChatGPT. Acordei com a sensação de estar boiando. A cabeça latejava e o ar estava pesado, carregado com um cheiro forte de mofo. A luz era fraca, vindo de uma única lâmpada pendurada no teto. Eu estava deitada sobre um colchão fino, encostado a uma parede de concreto úmida, e o som de goteiras marcava o tempo. Tentei me mover e percebi que minhas mãos estavam amarradas na frente do corpo com uma corda áspera. A porta de metal estava fechada, mas não havia tranca pelo lado de dentro, apenas uma maçaneta velha e enferrujada. Quando me levantei, o chão gelado e irregular me fez tropeçar. De repente, um som metálico ecoou pelo corredor. Passos lentos, arrastados, como se a pessoa estivesse carregando peso. Me afastei instintivamente para o canto mais escuro do cômodo, controlando a respiração. A porta se abriu devagar, revelando apenas o vulto dele na penumbra. Ele entrou, sem dizer nada, e deixou uma bandeja no chão com uma garrafa de água e algo embrulhado em papel. Seus olhos me estudavam como antes, só que agora havia um brilho estranho, quase satisfeito. Ao sair, trancou a porta por fora com um barulho seco. Esperei o som dos passos desaparecer para me aproximar da bandeja.
A água estava lacrada, mas o embrulho exalava um cheiro ácido. Larguei na hora, o estômago embrulhado. Em vez de comer, comecei a analisar a corda. Velha, áspera e frouxa o suficiente para tentar desfazer com paciência. Foi quando ouvi um barulho agudo vindo do teto, como unhas arranhando o concreto. Olhei para cima e juro que vi algo se mover nas sombras, rápido demais para entender o que era. Meu coração acelerou e naquele momento percebi que escapar não era só questão de fugir dele. Tinha algo mais ali comigo. Perguntar ao ChatGPT. Comenta de onde e o horário que está assistindo. Vamos ao próximo relato. Eu sempre tive minhas próprias regras no trabalho. Não entrar no carro de cliente que parecesse alterado, evitar lugares afastados demais e, principalmente, avisar alguém de confiança sobre cada atendimento. Mas naquela noite, nada parecia fora do comum. O homem tinha jeito tranquilo, voz calma e ofereceu um valor acima da média para um encontro rápido. A rua estava molhada pela garoa fina que caía desde o fim da tarde. As luzes amareladas dos postes refletiam no asfalto, criando manchas que se moviam conforme os carros passavam. Ele estacionou um sedã preto, limpo e desceu com um sorriso contido. O terno bem ajustado, o perfume marcante, o olhar fixo. Entrei no carro com certa hesitação, mas não vi motivo para recusar. O interior tinha um cheiro forte de couro novo, misturado ao perfume dele, e o som ambiente de jazz tocava baixo. Conversamos sobre coisas banais, clima, trânsito, bares da região. A voz dele tinha um tom quase hipnótico que me fazia baixar a guarda. O trajeto parecia curto no início, mas percebi que ele começou a seguir por ruas menos movimentadas. Perguntei o motivo e ele respondeu que queria evitar engarrafamentos. Sorri para disfarçar a tensão, enquanto meus olhos acompanhavam os postes ficando cada vez mais espaçados. Paramos diante de um prédio antigo, com fachada escurecida pela umidade e poucas janelas iluminadas. Ele me convidou para subir, dizendo que era um lugar mais tranquilo para conversar. Eu já tinha recusado convites assim antes, mas algo nele me deixava em dúvida, como se não fosse perigoso ainda. Subimos por um elevador lento, o som de metal rangendo a cada andar. As paredes eram de espelhos manchados e por um instante jurei ver um reflexo que não era meu nem dele, mas pisquei e sumiu. O corredor do andar estava quase todo às escuras, exceto pela luz fraca no fim. A porta do apartamento abriu com um som seco. Lá dentro, um cheiro de madeira antiga misturado a algo doce, quase enjoativo. O lugar estava arrumado demais, sem poeira, sem bagunça. Sobre a mesa, 2 taças já servidas. Ele me ofereceu uma, dizendo que gostava de estar pronto para receber. Hesitei, mas acabei aceitando um gole, só para ser educada. O gosto era estranho, meio amargo, mas não ruim. Continuamos conversando e percebi que minha visão começava a perder nitidez. O som do relógio na parede ficou mais alto, como se estivesse dentro da minha cabeça. Senti minhas pernas ficando pesadas, o corpo pedindo para sentar. Ele sorriu de um jeito que nunca tinha mostrado antes, um sorriso que não alcançava os olhos. Tentei falar, mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. A última coisa que vi foi ele apagando a luz e caminhando na minha direção. Acordei com a boca seca e um gosto metálico na língua. A luz era fraca, vinda de uma lâmpada pendurada que balançava levemente, projetando sombras alongadas nas paredes. Eu não estava mais no apartamento. O chão sob mim era de concreto frio e o ar tinha cheiro de mofo e ferrugem. Meu corpo ainda pesava, mas consegui me sentar. Estava sozinha, cercada por paredes úmidas e sem janelas. Apenas uma porta de metal com uma pequena abertura no alto, por onde passava um fio de ar gelado. Ao lado,
uma mesa velha com objetos que eu não reconhecia. O silêncio era cortado apenas pelo gotejar constante em algum canto. O som ecoava como se o espaço fosse maior do que parecia. Eu não lembrava como tinha vindo parar ali, mas sabia que não estava segura. Me levantei com esforço e caminhei até a porta, tentando ouvir algo do outro lado. Passos lentos, quase arrastados, se aproximaram. A luz que entrava pela abertura foi bloqueada por uma sombra. Uma voz calma, quase sussurrada, me chamou pelo nome, como se estivéssemos no meio de uma conversa íntima. Meu coração disparou. A fechadura girou devagar e eu recuei para o canto mais distante. A porta abriu só o suficiente para ele espiar, mantendo um sorriso que me fez gelar. Disse que não ia demorar muito e fechou novamente. O som da tranca ecoou como um veredicto. Não sei quanto tempo passou, mas comecei a notar algo estranho nas paredes. Marcas riscadas, como se alguém tivesse tentado contar os dias ali. Algumas estavam cobertas por manchas escuras. Me aproximei e percebi que os riscos estavam em diferentes alturas, como se várias pessoas tivessem feito aquilo. O ar parecia mais pesado e a sensação de que alguém me observava cresceu. Não era só ele. Havia outra presença ali, invisível, mas próxima. Senti um arrepio subir pela nuca e virei rápido, jurando ter visto uma silhueta se mover na sombra projetada pela lâmpada. Foi nesse momento que ouvi um barulho seco vindo do teto, seguido de um estalo. A lâmpada balançou mais forte e um dos fios pareceu se soltar. O ambiente mergulhou em meia escuridão e a sombra, que antes parecia imóvel, agora estava mais próxima. O pânico me deu forças que eu não sabia que tinha. Corri até a porta e comecei a bater com toda a força, gritando, mesmo sem saber se alguém poderia me ouvir. Do outro lado, passos apressados se aproximaram. Quando a tranca girou, me escondi ao lado da porta. Assim que ele entrou, usei todo o impulso para empurrá-lo contra a parede. Ele caiu de lado e eu corri pelo corredor estreito, sem olhar para trás. As paredes sujas e o cheiro forte de ferrugem me guiavam até uma escada que levava para cima. Abri uma porta pesada e senti o ar da madrugada bater no meu rosto. A rua estava vazia, silenciosa, exceto pelo som distante de um motor. Corri descalça pelo asfalto frio até ver as luzes de um posto aberto. Só quando entrei lá, percebi que minhas mãos tremiam sem parar. Nunca mais o vi. Mas até hoje, quando ouço passos lentos atrás de mim, meu corpo reage como naquela noite. E no fundo, sinto que aquela sombra que vi na lâmpada balançando nunca ficou presa naquele lugar. Perguntar ao ChatGPT. Naquela noite, eu já estava cansada. Tinha feito 3 atendimentos e só queria voltar para casa, tomar um banho e dormir. Mas ele apareceu, bem vestido, educado, um sorriso que inspirava confiança. Disse que queria apenas conversar, tomar um vinho num lugar calmo. O dinheiro que ofereceu era quase o dobro do normal. Aceitei, mesmo com aquele desconforto inexplicável que surgiu no momento em que olhei nos olhos dele. O carro dele era um sedã preto, impecável, com cheiro forte de couro. No caminho, ele falava pouco, fazendo perguntas estranhas sobre minha vida, como se estivesse catalogando cada resposta. Em vez de ir para um hotel como combinamos, ele disse que conhecia um lugar mais reservado. A rua ficou cada vez mais vazia, as luzes escassas e a sensação de que estávamos nos afastando de qualquer ponto conhecido me deixava inquieta. Perguntei onde ficava. Ele respondeu com um quase lá. A bebida foi servida assim que chegamos. Um copo alto, vinho tinto escuro. Eu mal encostei os lábios, mas o sabor estava estranho, metálico. Senti um calor súbito subindo pelo corpo. Minha visão começou a borrar e o som ficou distante. O último que vi foi o sorriso dele, lento e satisfeito. Quando acordei, o ar era pesado e frio.
estava deitada sobre um colchão fino em um quarto pequeno de paredes descascadas. Uma lâmpada fraca pendia do teto e havia uma porta de madeira velha, fechada. Minha bolsa e celular haviam sumido. Tentei me levantar, mas as pernas tremiam. Andei até a porta tentando girar a maçaneta. Estava trancada. Um silêncio opressor dominava o lugar, até que ouvi passos pesados se aproximando, ecoando no corredor. Meu corpo inteiro ficou tenso, aguardando para ver quem entraria. Perguntar ao ChatGPT, a porta se abriu lentamente, rangendo. Ele entrou, segurando uma bandeja com comida. O cheiro era enjoativo e o prato parecia algo mal cozido. Sem dizer nada, colocou a bandeja no chão e ficou me olhando, como se estivesse analisando cada reação minha. Senti minha respiração acelerar. Ele finalmente falou, com uma calma que me gelou. Você só vai embora quando eu quiser. Depois fechou a porta e girou a chave. Esperei até que seus passos se afastassem para explorar o quarto. No canto, havia uma pequena janela alta, mas com grades enferrujadas. Passei horas tentando afrouxar as grades, usando um pedaço de metal que encontrei solto na cama. O som dos passos dele vinha e ia, como se estivesse rondando. Cada vez que se aproximava, eu fingia estar deitada. Cada vez que ia embora, eu trabalhava na grade. Quando finalmente consegui soltar uma das barras, já estava escuro lá fora. Subi na cama, forcei o corpo pela abertura estreita e senti o ferro arranhar meus braços e pernas. Do lado de fora, caí em um quintal coberto de mato alto. Ouvi a porta do quarto bater com força. Ele tinha percebido. Corri sem pensar, atravessando o matagal até encontrar uma cerca de arame. Passei por baixo, rasgando o vestido. Do outro lado, havia uma estrada deserta, iluminada apenas pela lua. Segui correndo até ver luzes de uma borracharia aberta. Entrei aos prantos implorando ajuda. Um dos homens ligou para um carro de aplicativo e eu parti dali sem olhar para trás. Até hoje, o som daquela porta rangendo me faz acordar no meio da noite. Perguntar ao ChatGPT. Eu já estava acostumada a atender clientes em lugares diferentes, mas naquela noite algo me fez hesitar. Ele insistiu para que eu fosse até um endereço afastado, dizendo que era mais reservado. O pagamento seria alto e minha intuição gritava para recusar, mas eu fui mesmo assim. A rua estava quase deserta, iluminada apenas por postes espaçados. O prédio parecia abandonado, com paredes descascadas e janelas fechadas. Quando ele abriu a porta, o sorriso foi tão largo que parecia forçado. Entrei devagar, tentando manter a postura. O cheiro de mofo e madeira velha era sufocante. Ele trancou a porta atrás de mim sem dizer nada. O corredor era estreito e mal iluminado e cada passo ecoava. Ele me guiou até uma sala no fundo, onde havia uma poltrona e uma mesa com uma garrafa de vinho aberta. Relaxa, aqui ninguém incomoda, disse, servindo a bebida. Eu aceitei, mas fiquei segurando o copo. Enquanto ele falava, seus olhos não desgrudavam de mim, analisando cada movimento. Tomei apenas um gole, mas logo senti o corpo mais pesado, como se o chão puxasse meus pés. O som das palavras dele começou a ficar distante. Quando acordei, estava deitada em uma cama que não reconhecia, com as mãos presas por algo frio. As paredes eram de concreto, sem janelas. A porta estava fechada e uma câmera pequena piscava no canto do teto. O ar era úmido e pesado, e minha respiração ecoava no silêncio. Ouvi passos se aproximando, lentos e firmes. A fechadura girou e ele entrou carregando uma caixa. Colocou-a no chão, abriu devagar e tirou de dentro uma máscara branca, lisa, sem olhos nem boca. Ficou parado, só me observando, como se estivesse esperando que eu perguntasse algo. Perguntar ao ChatGPT, o silêncio era tão denso que parecia preencher o ar. Ele colocou a máscara no rosto e continuou me encarando, imóvel.
Meu coração batia tão forte que eu sentia no pescoço. Sem dizer nada, ele se aproximou e passou a mão na parede, revelando marcas de unhas arranhando o cimento. "Você não é a primeira a estar aqui", murmurou com a voz abafada pela máscara. Então, apagou a luz, deixando apenas a claridade fraca de um corredor que eu não conseguia alcançar. No escuro, o som da respiração dele parecia se multiplicar, vindo de mais de um ponto. Eu forcei as amarras até sentir dor, mas nada cedia. De repente, senti um toque gelado no ombro, vindo de trás. Gritei, mas não ouvi passos se afastando. Quando a luz voltou, ele estava no mesmo lugar de antes, parado, como se nunca tivesse se movido. Ele saiu sem pressa, levando a caixa, e trancou a porta. Eu fiquei tentando controlar o pânico e buscar qualquer forma de me soltar. Depois de um tempo que parecia eterno, notei que a grade de ventilação estava solta. Foi a única oportunidade que eu teria. Forcei o metal com os pés até abrir espaço suficiente para passar. Rasguei a pele no processo, mas consegui entrar no duto estreito. O cheiro de poeira e ferrugem era sufocante. Segui me arrastando, guiada apenas por frestas de luz e o som distante da rua. Quando consegui sair, estava nos fundos do prédio, em uma viela molhada pela chuva. Corri descalça, sem olhar para trás, até encontrar movimento na avenida. Ninguém nunca acreditaria nos detalhes daquela noite, mas eu sabia que, se parasse para contar, ele poderia me encontrar, perguntar ao ChatGPT. A noite estava estranhamente silenciosa para uma sexta-feira. Eu já tinha atendido 2 clientes e estava pronta para ir embora. Mas a mensagem que chegou no meu celular me fez hesitar. O valor era alto e o endereço ficava a poucas quadras dali. O perfil parecia comum, foto limpa, conversa educada. Decidi aceitar. O carro encostou pouco depois. Era um sedã preto, vidros escuros, motorista de terno. Ele abriu a porta de trás para mim, sem dizer uma palavra. O cheiro forte de perfume misturado com couro novo me envolveu no momento em que entrei. A porta fechou com um som abafado e o carro partiu. Ao invés de ir na direção do endereço combinado, ele dobrou por ruas cada vez mais vazias. Perguntei para onde íamos, mas ele respondeu apenas que conhecia um lugar mais tranquilo. Tentei disfarçar o desconforto, dizendo que o combinado era outro. Ele não respondeu. A iluminação da rua foi ficando mais escassa, até que o carro entrou em uma área industrial deserta. Prédios abandonados, galpões fechados e postes piscando de vez em quando. Senti o corpo inteiro ficar tenso. Quando tentei abrir a porta, percebi que estava travada. O carro parou diante de um portão enferrujado. Ele desceu, abriu o cadeado e voltou sem pressa, como se aquilo fosse parte de uma rotina. Entramos em um pátio amplo, cercado por muros altos. A única luz vinha de uma lâmpada pendurada sobre uma porta metálica. Ao entrar, o ar cheirava a mofo e ferrugem. O som dos meus saltos ecoava, mas o dele não. Ele parou no meio de um corredor estreito, virou-se para mim e disse que eu deveria entregar o celular. Meu coração acelerou, mas obedeci. Foi então que percebi. Estávamos sozinhos e ninguém sabia onde eu estava. Perguntar ao ChatGPT. Ele guardou o meu celular no bolso e fez sinal para que eu continuasse andando. O corredor parecia interminável, até que chegamos a uma porta entreaberta. Lá dentro, a luz era fraca e amarelada, revelando um espaço com móveis antigos, cobertos de poeira. As janelas estavam lacradas com tábuas. Havia uma cadeira no centro da sala. Ele pediu para que eu sentasse, mas minha voz saiu trêmula dizendo que precisava ir embora. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer resposta. Então, ele simplesmente saiu, fechando a porta atrás de si, e o som da chave girando ecoou no ambiente. Fiquei em pé analisando a sala. O único barulho vinha de goteiras caindo em algum canto. Quando tentei empurrar a porta, percebi que era sólida demais.
As paredes tinham manchas escuras e no chão, marcas arrastadas que iam até um canto encoberto por um armário. Com esforço, movi o armário alguns centímetros e encontrei uma abertura estreita na parede, como se alguém tivesse tentado criar uma passagem. O ar ali era mais frio, e o som do vento vindo de algum lugar distante me deu uma chance. Entrei no vão, me arrastando pelo corredor improvisado. O espaço apertado fazia minhas roupas prenderem nos pregos soltos. Depois de alguns metros, encontrei uma porta de metal enferrujada. Empurrei com toda a força e ela cedeu, revelando a rua deserta nos fundos do prédio. Saí correndo sem olhar para trás, até encontrar uma avenida iluminada. Consegui pedir ajuda em um posto de gasolina e só ali percebi que minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o copo de água que me ofereceram. Nunca mais aceitei um encontro sem garantir para onde eu estava indo. Perguntar ao ChatGPT. Se assistiu até aqui, comente de onde e o horário que está assistindo. Até a próxima.